Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia e a gente vai falar sobre regionalização do Brasil e políticas regionais, então características dessa ideia de divisão do espaço geográfico, de como dividir, o que é regionalizar, o que envolve essas características das políticas regionais. Então, bem importante pensar nisso, bem importante refletirmos sobre isso. Objetivo: reconhecer as principais características da formação territorial do Brasil a partir dessa ideia de regionalização. Então, como o Brasil foi dividido ao longo da sua formação, ao longo da sua história, né? Sabemos que desde a chegada dos colonizadores existiram algumas maneiras de dividir o espaço geográfico brasileiro. E isso aconteceu ao longo do tempo, conforme o território ia se alterando ali em termos de características. Desenvolvimento das atividades econômicas também estão envolvidas nessa ideia, certo? Então, primeiro, o que vocês entendem por região e regionalização? É tudo igual ou tem alguma diferença? Quando eu uso o termo região, quando eu uso o termo regionalização, quais são as semelhanças, qual é a ligação entre essas duas palavras? Ou para a geografia elas são sinônimos, será? Você já pensou nisso? Em que região você mora? Dentro do estado do Paraná, qual é a região que você está? Ou dentro do Brasil, qual região você pertence? Dependem de algumas características importantes para a gente pensar. Então vamos lá. Quando eu digo regionalização, qual é o significado? O que quer dizer isso? Primeiro, divisão do espaço geográfico. A regionalização é a ideia de dividir o espaço geográfico em partes. Mas como é que eu faço essa divisão em partes, né? O que eu tenho que considerar? Sigo alguns critérios, existem critérios estabelecidos para a regionalização. Entre eles, naturais, socioeconômicos, demográficos. Então, eu posso avaliar somente um deles ou vários deles juntos para dividir o espaço geográfico. Então, regionalizar é dividir o espaço geográfico levando em conta alguns critérios e para alguma finalidade. Então, finalidade de análise e planejamento. Em muitos casos, eu não consigo planejar do território inteiro tudo que eu desejo. Então, eu divido em partes porque cada porção, principalmente no caso do Brasil, que é um país muito extenso de tamanho, então é necessário dividir em partes e planejar seguindo as características ali peculiares, específicas de cada uma das partes. Ou seja, desta ideia de espaço geográfico dividido ou espaço geográfico regionalizado. E existem diferentes regionalizações do espaço mundial. E o Brasil se inclui nessa ideia também. Eu posso regionalizar, ou seja, dividir o espaço usando determinados critérios, usando diferentes características. Eu posso regionalizar usando somente a ideia do clima, somente as características da vegetação, ou eu posso utilizar a questão natural do clima, do relevo, da hidrografia e utilizar as características da população que ocupa aquela área, então, da economia, das atividades econômicas que são desenvolvidas naquela área. Então, eu posso usar um ou mais critérios para essa ideia de regionalização. E como resultado da regionalização, eu tenho a criação das regiões. Então, aqui eu já estou respondendo que regionalização e região não é a mesma coisa. Uma é resultado da outra. Regionalizar é uma ação, é dividir o espaço geográfico, certo? O resultado dessa divisão são pedaços que eu chamo de região, ou seja, a área ou espaço foi dividido, foi regionalizado, seguindo algum critério específico, certo? Trata-se de uma elaboração racional e humana, então é o ser humano que faz essa divisão do espaço geográfico usando algum critério, né? Para melhor compreender uma determinada área ou algum aspecto dela. Por que eu regionalizo? Por que eu crio uma região? Para compreender melhor, em detalhes, para analisar as características daquele espaço
com mais detalhes, com mais informações, com mais conhecimento sobre, porque daí é uma área menor do que estudar a porção inteira do território, certo? As regiões são criadas para quê? Para realizar estudos sobre as características de um território. Então, é para isso que eu crio uma região. Como é que eu crio uma região? Usando critérios específicos. E isso eu chamo de regionalização, essa divisão do espaço geográfico, que resulta na região, né? E aí, para analisar características que podem ser, por exemplo, ali as regiões brasileiras, foram criadas usando alguns critérios para a gente estudar determinadas características de cada uma das partes do Brasil. Ou para entender esse espaço. Então, eu posso usar ali uma característica econômica. As regiões geoeconômicas ou os complexos regionais foram criados levando em conta o critério da economia, do desenvolvimento econômico, das atividades econômicas desenvolvidas em cada porção do território. Então, é uma forma ali que eu vou ter como exemplo dessa ideia de dividir o espaço geográfico. Então, recapitulando, regionalizar é a ação de dividir o espaço geográfico usando algum critério. E o resultado disso é a região. Então, não podemos confundir os dois conceitos. E como isso aconteceu no Brasil, desde a ideia da formação que nós falamos lá no objetivo? Então, o Tratado de Tordesilhas foi o primeiro critério ali usado para regionalizar, para dividir as terras brasileiras, né? O que eram terras brasileiras que pertenciam a Portugal. Então, toda a porção aqui, considerando o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha que está aqui no nosso mapa, tudo que está aqui em roxo, em lilás, enfim, eram terras que pertenciam para Portugal, que Portugal poderia explorar. Tudo que está em amarelo eram as terras que a Espanha poderia explorar. E o Brasil, que era daquela época da colonização, ficou nesta porção ali, então, que era a parte que poderia ser explorada pelos portugueses. Então, a primeira divisão ali do Brasil é a partir do Tratado de Tordesilhas, certo? Nesse período ali, então, e aí criou-se para poder explorar e buscar os recursos no Brasil, nessa porção que foi dividida aqui, foi feita uma divisão interna, ou seja, uma regionalização, vamos dizer assim, que foram as capitanias hereditárias. Então, o rei de Portugal dividiu essa porção maior em pedaços menores e deu um pedaço, cada pedaço, para pessoas da sua confiança, para que cuidassem dessas terras, para ninguém invadir, né? E para que pudessem também explorar os recursos que estavam ali. Essa primeira regionalização, essa primeira divisão do Brasil ficou conhecida, ou eram chamadas de capitanias hereditárias, porque eram terras, né, que depois eram passadas de pai para filho, não poderiam ser vendidas pelos donatários, que eram as pessoas de confiança do rei. Então, é importante relembrar essa questão ali. E aí aqui está a divisão das capitanias propriamente ditas, que eram 5 porções de terra, linhas retas que começavam no litoral e iam até o Tratado de Tordesilhas, né? Então, nós tínhamos ali a capitania do Maranhão, a capitania do Ceará, do Rio Grande, Pernambuco, outros exemplos aqui mais ao sul, Santana, Santo Amaro, São Tomé, são exemplos dessas divisões internas a partir ali do Tratado de Tordesilhas, certo? Então, bem interessante saber que essa foi a primeira regionalização do Brasil. A primeira vez que o território que era Brasil naquela época foi dividido em partes, né? Foi regionalizado. E aí, 2 perguntinhas ali para vocês responderem desta parte inicial. A regionalização é importante para organizar o território. Explique os critérios e finalidades da regionalização. Quais são os critérios e quais são as finalidades? E 2, o resultado da regionalização é a formação das regiões. Para que são criadas as regiões? Então, reflitam um pouquinho, respondam e nós já voltamos com a correção.
voltamos com a correção da atividade. Então, temos ali, primeiro, vamos falar sobre os critérios e as finalidades da regionalização, já que ela é importante para organizar, inclusive, a análise dos territórios, né? E se eu penso que a regionalização cria as regiões, forma as regiões, né? As regiões são resultado dessa divisão. Então, por que são criadas as regiões? Por qual motivo é feita essa divisão? Respostas lá. Primeiro, os critérios da regionalização podem ser naturais, socioeconômicos, demográficos, políticos, então são culturais. Então, eu posso utilizar vários critérios para regionalizar ou usar apenas um, depende do meu interesse de estudo. Por que eu estou dividindo aquela área em partes menores para analisar ela? Ah, é por causa da economia, então eu vou usar critérios econômicos para estabelecer essa divisão, certo? E a finalidade de análise de planejamento. Para planejar, eu preciso conhecer as características de cada lugar, de cada região. E aí, para que são criadas as regiões? Qual é a finalidade da região em si? Para realizar estudos sobre as características gerais, né, de um território ou para entender determinados aspectos do espaço geográfico. Então, depende da ideia que foi estabelecida lá na regionalização, eu vou criar a região para esse fim. E aí eu analiso os critérios, as características, as informações de cada uma das regiões. E no Brasil nós tivemos ao longo da história algumas divisões internas, além das capitanias hereditárias, que a gente falou que foi a primeira divisão interna do Brasil, outras, né? Principalmente depois do IBGE, o IBGE estabelece divisões porque o IBGE é quem faz os estudos sobre diversas características do território brasileiro. Então ele estabelece algumas divisões. Eu trouxe alguns exemplos para a gente analisar junto. Então, de 1913, nós temos ali os critérios adotados para essa regionalização do Brasil foram somente físicos, como o clima, a vegetação e o relevo. Então, essa foi uma regionalização do Brasil. Hoje nós temos a regionalização atual, que são as 5 grandes regiões. Mas neste caso aqui nós estávamos com o Brasil dividido em setentrional, norte-oriental, central, oriental e meridional. Considerando que os aspectos físicos como clima e vegetação foram fatores usados ali para essa divisão. Ou seja, essa porção aqui, vejam que aqui o que é a porção da região sul atual incluía São Paulo. Então, São Paulo já pertenceu ali para a região sul, numa regionalização do Brasil. Porque as características de boa parte de São Paulo são muito semelhantes às da região sul, dos outros estados da região sul atual, né? Então, por isso que neste caso aqui, São Paulo estava na região meridional junto com os outros 3 estados. Um exemplo interessante, né? O Nordeste, alguns estados do Nordeste estavam aqui na chamada região oriental, então na porção mais a leste do Brasil, e o norte oriental. Por quê? Porque alguns estão ali na porção leste e outros já para a direção norte, então os estados que formavam essa região. Interessante a gente analisar isso, né? Mas isso não ficou dessa forma. Conforme ia se conhecendo o território, estudando algumas características, tudo isso vai mudando. E aí, em 1940, o IBGE propôs uma nova divisão, um modelo de divisão. Então, aqui nós temos no nosso mapa outra regionalização do território brasileiro que foi feita em 1940, considerando, além dos aspectos físicos que a anterior considerava, também aspectos socioeconômicos, ou seja, da economia daquelas sociedades, das pessoas, a geração de renda, o tipo de atividade econômica. Então, tudo isso foi considerado ali, os aspectos socioeconômicos, para fazer essa divisão. E aí nós tínhamos ali 5 regiões, né? O norte, mas não é igual ao norte da divisão de hoje, ele é diferente. Aqui, ó, o Maranhão e o Piauí pertenciam para o norte nessa divisão. A região nordeste, que é só esse cantinho ali do Brasil. A região oeste, né, que é leste em inglês. Então, estava ali a Bahia, Sergipe, Alagoas. Não, Alagoas não. Alagoas já está no nordeste lá. Sergipe, Bahia e Espírito Santo. O Espírito Santo não pertencia ao sudeste. A região sul, que aqui além de São Paulo incluía Rio de Janeiro e os 3 estados da região sul. E o centro, que era toda a porção central do território. Então, características socioeconômicas envolvendo ali essa divisão. Em 1945, veja bem próximo ali de 1940,
uma nova regionalização ali feita pelo IBGE, porque vai se conhecendo outros critérios, outras características, e aí se estabelece uma nova divisão, né? Então, nós temos ali 7 regiões estabelecidas nessa divisão de 1945, certo? Algumas porções ali da região norte do Amazonas, território do Rio Branco, que é o atual estado de Roraima, mudam ali as características, passam a pertencer às regiões. Então, vamos ver o mapa para ver o que ele diz para nós ali de informações. 1945, a região norte, e nós tínhamos ali 3 territórios que ainda não eram estados independentes, né? Por isso que eram chamados de territórios. Território do Guaporé, que depois vai se tornar Rondônia, o território do Amapá, que depois vai se tornar estado, e o território de Rio Branco, que depois vai se tornar o estado de Roraima. Então, e o território do Acre também aqui, que depois se torna o estado do Acre. A região aqui centro-oeste, incluindo Mato Grosso e Goiás, né? E o território de Ponta Porã. A região lá em cima, nordeste ocidental, com 2 estados, Maranhão e Piauí, e nordeste oriental. Aí nós vamos ter o leste setentrional, que está mais para o norte, e o leste meridional, que está mais para o sul. E aí a região sul, que inclui ali os estados do sul, São Paulo e o chamado território do Iguaçu, que depois passou a pertencer ao estado do Paraná, como parte do estado do Paraná. A divisão de 1988, que é a atual, é essa regionalização atual do Brasil. Então, a partir da Constituição, da nova Constituição, que foi elaborada em 1988, nós temos essa regionalização do Brasil. Aqui, o que nós temos de diferença das anteriores, por exemplo? O estado do Tocantins foi criado a partir dessa divisão. Então, o estado mais jovem do Brasil é o estado do Tocantins, né? Bem aqui na porção central. Antes era tudo Goiás, depois ele se subdivide ali e passa a ser, então, o estado do Tocantins. E por suas características ali, físicas, econômicas, ele pertence à região norte do Brasil, nessa divisão aqui estabelecida pelo IBGE em 1988, que é a que a gente segue até hoje para os nossos estudos. Então, quando eu falo das 5 grandes regiões do Brasil, eu estou falando dessa regionalização aqui, que considerou quais critérios? Considerou critérios políticos, econômicos, de proximidade aqui dos estados, critérios naturais, como o clima, como a vegetação. Então, tudo isso foi usado para dividir o Brasil desta forma que está aqui, certo? Aí, então, nós temos a região norte, com 7 estados, entre eles os 2 maiores do Brasil, que é o Amazonas e o Pará, em termos de área, são os 2 estados maiores. O Nordeste, que é o que tem a maior quantidade de estados, então a divisão maior que nós temos ali. O Centro-Oeste, que nós temos 3 estados e o Distrito Federal, então a capital do Brasil fica na região Centro-Oeste, tá? O Distrito Federal ali onde está Brasília. A região Sudeste, que nós temos ali 4 estados formando, e a região Sul do Brasil, que inclui o estado do Paraná. Então, essa regionalização aqui é bem importante porque é a que nós seguimos usando para os nossos estudos atualmente. E aí, 2 perguntinhas ali para vocês pensarem a respeito. Quais são as 5 regiões criadas ali segundo o IBGE, as 5 regiões do Brasil atuais? E de acordo com a regionalização oficial do IBGE, em qual região você mora? Escreva exemplos de características específicas da tua região. Então, analisando as características, onde você está, que região é essa e que característica eu poderia citar como exemplo sobre esta região? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos para a correção da atividade, então ficaram duas perguntas ali. A primeira, quais são as 5 regiões do Brasil segundo o IBGE atualmente? Então nós temos o Norte, o Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Se a gente voltar lá no mapa, então região Norte, o Nordeste que está aqui, o Centro-Oeste bem na porção central, aqui o Sudeste e o Sul. Então essa é a regionalização atual. E de acordo com a regionalização oficial do IBGE, em qual região você mora? Eu respondi aqui, a região Sul. Que características que eu posso colocar como exemplos ali? É de clima subtropical, que é um clima mais frio, formada por vegetação ali de araucárias, né, a presença das araucárias. Também posso colocar ali sobre a população a presença de imigrantes, como os italianos, poloneses, alemães. Eu coloquei alguns exemplos, vocês podem colocar os exemplos que vocês tinham aí também. E aí agora, pessoal, eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem no caderno uma atividade de pesquisa. Então anotem as informações aí no caderno de vocês, que a gente já volta para vocês entenderem o que vocês devem fazer e finalizar a nossa aula. Voltamos então, vocês anotaram aí no caderno de vocês a pesquisa que vocês vão realizar. Então, a proposta dessa atividade é que quando terminarmos a nossa aula aqui, vocês realizem uma pesquisa, certo? Vocês vão escolher um estado de cada uma das 5 regiões da divisão atual do Brasil e vão pesquisar características naturais, sociais, econômicas, principais. O que eu tenho ali de características principais de cada um desses estados das diferentes regiões. Vocês vão perceber que existem muitas diferenças entre os estados em cada uma das regiões brasileiras a partir da pesquisa. Vocês podem ilustrar com mapas, imagens, informações para deixar esse trabalho mais rico e depois encaminhar para o professor de vocês. Então, bem interessante a pesquisa, realizem, vai ser uma forma de aprender um pouquinho mais sobre as regiões do Brasil, bons estudos. E aí, pensando nisso, o que vimos hoje? A ideia de regionalização do Brasil. O que é região, o que é regionalização e as principais divisões do território brasileiro. Espero ter contribuído com isso na aula de hoje. Obrigada, pessoal. E na próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos.